Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. A meditação de hoje falaremos sobre felizes são os que não viram e creram. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, deixem o like, né? Que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar alguma coisa nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, é opcional, fique à vontade. Pode ser crítica, pode ser alguma sugestão, pode ser elogio, pode ser pedido de oração, enfim. Se quiser deixar, eu vou estar lendo e estar respondendo. Tá certo? Desde já agradeço. Quem quiser pôr, né? Não é obrigatório. E vou pedir também que aqueles que estão me ouvindo e não se inscreveram neste canal, que é o canal do Senhor, que se inscreva agora, tá certo? Eu sou apenas administrador, tá bom? Desde já, Deus agradece e eu também, tá certo? Vamos fazer uma oração juntos para começar? Querido Deus amado, que o Senhor me tome mais um momento, seu mensageiro falando, que o Senhor me inspire, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Quantas palavras eu disser, seja elas todas do Espírito Santo do Senhor, seja elas quantas forem. Os três maiores pessoas do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender a verdade e pôr em prática em nossas vidas. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Peço também que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática em nossa vida tudo que é ensinado aqui. E compreender a verdadeira mensagem. Que assim seja, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, na Bíblia, quando Jesus ressuscita, os apóstolos não acreditam que ele ressuscitou quando as moças, as mulheres vieram e falaram para eles que o corpo de Jesus havia sumido, que ele tinha ressuscitado, né? E que elas tinham visto Jesus vivo, né? Pedro e esse João, não lembro qual foi os dois, um era Pedro, saíram correndo e foram lá no túmulo para ver se realmente é verdade o que elas tinham falado. E Pedro viu que o corpo já não estava mais lá, né? E aí, depois que todos os apóstolos acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, por vê-lo também ressuscitado, aí vem Tomé. Mesmo todos os amigos dele ali, os apóstolos, falando que Jesus tinha ressuscitado, Tomé não creu. E ele falou, eu só vou acreditar nisso se eu ver Jesus, se eu puder tocar em suas feridas, se eu ver os buracos em suas mãos. E aí depois quando aparece lá, e ele vê Jesus, toca nas feridas e acredita que Jesus ressuscitou. Então quer dizer, aí Jesus fala esta frase, que é o foco da nossa meditação, né? Felizes ou bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, né? O ser humano, queridos irmãos, ele tem mania de não confiar no que não vê, de não acreditar no que não vê, né? E você, por exemplo, os israelitas, eles não confiavam em Deus no deserto. Tanto que quando Moisés vai para o monte lá para pegar a tábua dos 10 mandamentos, ele fica 40 dias lá. O povo achou que Moisés tinha morrido. Então, eles se desesperaram. Eles não creram no Senhor. Por quê? Aquele povo, eles não adoravam a Deus, mas sim a Moisés. Eles tinham como uma figura de Deus Moisés. Então Moisés era o líder deles. Moisés era aquele que falava com Deus. Então era aquele ao qual eles confiavam em Moisés e não em Deus, né? E você vê que quando Moisés morreu, Deus colocou outro no lugar dele para liderar, que foi Josué, não é? E falou também com Josué. Então, mesmo que Moisés tivesse morrido lá em cima, Deus mandaria outro no lugar dele. Você entendeu? Ele não deixaria aquele povo lá. Sem contar que tinha lá a coluna de nuvens na frente, aquele redemoinho de nuvens para guiá-los durante o dia, né? E proteger também do calor. E tinha também a nuvem de fogo à noite, para iluminar para eles à noite, guiá-los à noite e proteger do frio à noite, do deserto. Então será que eles não estão vendo Deus ali? Mas para eles não era suficiente.
entendeu? Para eles não era suficiente. Eles precisavam ter uma coisa que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. Foi por isso que eles pressionaram Arão a fazer o bezerro de ouro. E Arão, por sua vez, por medo, né? Porque ele estava ali sozinho, ele viu o povo todo se rebelando, querendo tal, a divindade ali, que ele fizesse a divindade. E ele com medo de ser morto, ele acaba cedendo, pede que traga o ouro, as coisas, e faz o bezerro de ouro, né? E aí quando Deus alerta Moisés que o povo estava tava pecando, né? Tava idolatrando, tava se contaminando ali. E Deus ainda chama o povo de Israel o seu Deus, o Deus de Moisés, o seu povo, né? O povo de Moisés, e não o povo de Deus. Mas, e aí Moisés chega lá, quebra as tábuas dos 10 mandamentos, né? Quando ele faz esse ato, muitas pessoas falam, ele quebrou de raiva, mas ali tem um outro símbolo, né? Que eu também não tinha parado para pensar até reler há pouco tempo. Quando eu ouvi outros pregadores falando, Moisés quebra aquela tabuleta, que ali é um sinal com o povo de que eles quebraram a lei. Como eles quebraram a lei, Moisés quebrou as tabuletas. Não foi só de raiva, né? Ali é o símbolo, a lei foi quebrada, ou seja, tudo que estava escrito ali já não valia mais, porque ela foi quebrada. Então Moisés quebrou ali. E aí, depois que eles refazem o pacto com Deus, Moisés vai lá em cima e pega outras tábuas, né, que Deus fez. E essas sim são guardadas na Arca da Aliança, né? Depois que ela foi feita, né? Porque nessa altura aí ela não tinha sido feita ainda. Então, queridos irmãos, o povo, o ser humano, ele tem a tendência de precisar de imagens. Você vê que todos os povos antigos, quando Deus levantou Abraão, primeiro Noé lá na arca, os povos já estavam em idolatria. Aí depois de Noé, o ser humano voltou a cair em idolatria. Você vê que na época de Abraão, não tinha um povo que adorava a Deus, a não ser o povo de Salém, né? Que era o reino de Melquisedeque, né? Que a gente descobre depois que ele aparece na Bíblia lá, e aí Abraão paga o dízimo para ele, né? Ele era rei e sacerdote de Salém. Então era o único povo, mas era um povo pequenininho, né? E aí você vê os povos todos lá, eles não adoravam a Deus, adoravam imagens. Tinha vários deuses, né? O Egito com um monte de deuses. E Deus fez o quê? Ele levantou um homem que acreditava em Deus, que foi Abraão. E dele, ele criou uma nação que foi Israel. Para tentar fazer o quê? Criar com essa nação que ele pudesse fazer uma aliança e dela ele pudesse usar para levar a mensagem dele às pessoas. Porque não adiantava falar, Abraão, vai e pregue para as pessoas. Eles não iam acreditar em Abraão. Abraão era um homem só. Não. Ele fez um povo, e esse povo foi Israel. E como a gente pode ver, foi um povo que não foi tão temente a Deus assim. Mas desse povo, que era um povo que era considerado de Deus, e que se distanciava de Deus em alguns momentos, mas em outros eles se aproximavam novamente, desse povo Deus levantou profetas canônicos e não canônicos, né? E os canônicos escreveram o cânon, que escreveram a Bíblia, para que nós tivéssemos acesso a essas escrituras hoje, né? Da descendência de Abraão, Deus começou a levar a sua palavra. Você vê que hoje em dia, por mais que a maior parte do mundo não siga corretamente as leis de Deus, os mandamentos, tudo, mas eles servem ao Deus, né? Ao Deus Criador, ao Jesus crucificado, né? Você vê que todas as igrejas, inclusive o catolicismo, que é a religião mais forte no mundo inteiro, é o catolicismo. E é uma religião que adora a Deus. Eles têm lá os santos, tem tudo, mas eles adoram a Deus, né? Mas o ser humano, ele precisa tocar, ele tem essa necessidade de tocar. Então, é difícil para o ser humano somente acreditar num ser que ele nunca viu, né? Que nem alguém que está me ouvindo já viu Deus? Já viu Jesus? Não, ninguém viu, né? Então, ouviu ele? Não.
mas com certeza já sentiu a presença dele, do Espírito Santo na nossa vida, né? E eu já. Então, queridos irmãos, nós temos que aprender a crer. Por exemplo, não existem micróbios, bactérias, vírus que você não enxerga a olho nu só com um telescópio, né? Telescópio não, microscópio. Existem, né? Existem. Então eles estão aqui. Que nem aqui onde eu estou, pode ter micróbios aqui no chão que eu não estou vendo. Num copo de água tá cheio de bichinhos dentro que a gente não enxerga. Então se a gente não pode ver esses bichinhos, não pode tocar, nem sente quando bebe a água, por que é então que eu não posso crer que existe uma divindade que eu também não posso ver, que eu não posso enxergar, né? Então é que nem no Castelo rá o Nino, que é o personagem principal, ele fala, ele espirra na cara do tio lá, e aí ele pega e fala que não acredita nos micróbios, no, na, nos bichinhos, acredita que ele pode ver que existe, que não pode ver não existe, né? Aí o que acontece? O tio dele, que era um feiticeiro, né? Aí eles estavam brincando de esconde-esconde, o tio estava trabalhar e ele escondeu uma letra de trabalho do tio. Aí o tio ficou com tanta raiva dele que fez lá a feitiçaria e ele ficou invisível, né? E aí ele pegou então, falou a mesma coisa que o Nino tinha falado antes. Bom, se eu estou ouvindo, mas eu não posso ver esse Nino. Então, se eu não posso vê-lo, quer dizer que esse Nino não existe. Né? No final ele acaba voltando a ficar visível, tudo mais, e vem Caipora, né, que é a amiga dele lá, e ela faz ele ficar visível, aí o tio dele volta, que ele tinha ido viajar, e fala, esqueci do Nino, e quando ele faz ele voltar a ficar visível, ele fica invisível de novo. E aí depois, aí eles explicam pra ele que o Nino já estava visível, então volta a trazer o Nino pra ficar visível de novo. Então, e aí o Nino passa a acreditar, né, nos micróbios, aí ele fala, vou tomar um pouco, mas os micróbios, Nino, quer dizer que você aprende com, sim, acredito sim, tio. Então, não é porque você não pode ver que não exista, né, que nem você olha pro céu, eu não tô vendo estrela nenhuma, eu não tô vendo lua nenhuma, não tô vendo nada, nenhum planeta, mas eles estão lá. Agora, durante o dia eu não vou conseguir vê-las, por conta da claridade do sol. Mas à noite eu consigo ver as estrelas. E às vezes algum planetinha assim. Mas se eu pegar um telescópio, eu consigo ver. Você entende? Então eu não preciso ver Deus para acreditar em Deus. Por quê? Porque Deus, Ele está em todo lugar. E lembre-se, quando eu estou falando do Nino, da rá Feitiçaria, é porque quando eu era criança eu assistia o Castelo rá né? E apesar de ser coisa de feitiçaria, é um programa muito educativo, Castelo rá né? Mas mexendo com coisas que não devem, né? Então, apesar, queridos irmãos, que o que Deus condena de feitiçaria na Bíblia são essas adivinhas, são essas pessoas, né, na Bíblia que faziam contato com mortos, que faziam, por exemplo, coisas para era que nem a religião ali mesmo, a Umbanda, do Candomblé, esse tipo de feitiçaria que a Bíblia condena, né? Agora, quando você vê, por exemplo, um Castelo rá você está vendo ali uma série ali, né, que aconteceu nos anos 90, que é como se fosse uma família ali, o tio, a tia-avó e o menino que viviam juntos no mesmo castelo, né? E os tios tinham alguns poderes, né? Mas não, eles não faziam mal para ninguém, né? Mesma coisa você vê no filme Harry Potter, né? Você tem os poderes ali no Harry Potter, mas não é poderes para fazer mal a outra pessoa, assim, né? Não é o que Deus está falando na Bíblia. O que está falando na Bíblia é esses feitiços, essa magia negra, né? É isso que a Bíblia está condenando ali. Não mexer com essas coisas, realmente, mesmo com feitiços. Mas hoje eu evito ver Castelo rá evito ver principalmente Harry Potter, né? Mas não é exatamente isso que Deus está condenando. Deus está condenando esse ato, né? Que nem a pessoa que dá umbanda, da macumba, eles pegam, né? A candomblé, né? Eles pegam
e faz aquelas coisas, aqueles pacotes com a comida, com frango preto, e põe na rua, fazem feitiço para atingir alguém, né? Fazem voodoo, essas coisas, né? Você entende? Macumba para a família de alguém ficar doente, alguma coisa porque fez uma coisa fez mal. É isso que Deus está condenando ali, né? Mexer com essas forças erradas. Porque elas vêm do inimigo, esses poderes, né? Porque nós, seres humanos, não temos poderes. Mas quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou usando os poderes de Satanás. É isso que ele está se referindo na Bíblia, né? Porque o ser humano não tem poder. Então quer dizer que eu faço uma mandinga ali, uma coisa, e, e eu tenho esse poder? Não tenho. Mas Satanás tem, né? E ele, para fazer as pessoas acreditarem, ele faz acontecer. Então por isso que Deus condena esse tipo de coisa, porque o ser humano não tem poder para isso, mas Satanás tem. Então quando o ser humano está usando essas coisas, ele tá usando os poderes do inimigo para atingir coisas que ele quer. É que nem esses caras falam, traga a pessoa amada em até 3 dias, até 5 dias. Ele está usando os poderes de Satanás para trazer alguém até você. Então essa pessoa tem que vir até você porque ela gosta de você, não porque ela está enfeitiçada, né? Agora, aquela pessoa que tem poder com Deus, ela jamais é atingida por nenhuma feitiçaria, né? Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus está aí. Nós não podemos vê-lo, não podemos senti-lo. Não podemos vê-lo, podemos tocá-lo, não podemos senti-lo. É que nem o vento, por exemplo, que eu estou sentindo a brisa aqui, ó. Eu estou vendo o vento? Não. Eu posso pegar no vento? Não. Mas eu estou sentindo o vento, né? Só que eu vejo do vento é o movimento que ele faz nas árvores, né? Que é sítio tem um monte de árvore, e o movimento que ele faz nas árvores, as árvores balançar para lá, para cá, esse é o movimento que eu vejo, então eu posso ver que está ventando também. E eu sinto o friozinho, né? Aquela brisa em mim que é do vento, mas eu não posso pegar no vento, eu não posso tocar, eu não posso ver o vento, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender isso, né? Que Deus, nós não podemos ver Deus, não podemos tocar em Deus, mas nós podemos sentir a sua presença na nossa vida. E Jesus, nós podemos ver parte dessa eternidade quando Jesus esteve aqui encarnado. Abraão teve essa idade de ver Jesus, né? Ele foi lá visitar Abraão junto com os anjos Gabriel e Rafael, né? Outro que teve essa dádiva de ver Jesus foi Ló não, é Jacó, né? Israel Jacó, que ele luta com Jesus, né? Esses tiveram a possibilidade de ver Jesus, né? Agora só um homem na face da terra viu Deus realmente de costa, que foi Moisés. Mas ele viu de costa, né? Passando rapidamente. Então, queridos irmãos, quando fala lá que Moisés e os anciões, Arão e seus filhos, que estavam lá naquele banquete, aquela coisa, viam Deus, acredito que eles sentiram a presença de Deus lá muito forte, é como se realmente que ele estava lá. Mas eles não viram ocularmente, porque eles não poderiam ver Deus ocularmente, né? Eles viram, sentiram que ele estava ali, poderiam até ouvi-lo falar, mas eles não poderiam vê-lo, porque se eles viessem, eles morreriam, ninguém poderia ver Deus, né? Deus foi muito claro para Moisés. Mas foi um feito, sem dúvida, fantástico. Agora, Jesus, ele sempre apareceu para a gente. E ele se encarnou, ficou 33 anos aqui na Terra. Né? As pessoas que viveram na época dele tiveram essa dádiva de poder estar com ele. Né? Você vê que os apóstolos, eles foram sendo moldados pelo próprio Jesus. Só que os apóstolos cometeram um erro muito grave. Por quê? Jesus cansou de falar, ele falou várias vezes para eles que ele iria morrer e 3 dias depois ia ressuscitar. E mesmo assim, os apóstolos não acreditaram que Jesus ressuscitou. Já para pensar nisso? Jesus ensinou que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. E mesmo depois de ver ele ressuscitar a filha de Jairo, depois de ver ele ressuscitar o filho da viúva, depois de ver ele ressuscitar Lázaro 4 dias depois de morto, mesmo assim não creram que Jesus podia se auto-ressuscitar, ou que o Espírito Santo de Deus poderia ressuscitar Jesus depois de morto. Né? Não creram. Então, queridos, mas você viu o quê?
que o ser humano, mesmo estudando a palavra, mesmo ali, eles estudando com o mestre ali junto, ouvindo ele pregar, ensinando para eles, mesmo assim, o ser humano ainda fraqueja, mesmo assim é difícil para ele crer. Agora você imagina para a gente, que não vimos nunca Deus, que só sentimos a sua presença, estudando somente as tuas palavras e crer, né? Então o ser humano muitas vezes precisa das imagens, né? Infelizmente, o ser humano ele não usa os seus outros instintos. Então, nós temos os sentidos, né? O sentido que o ser humano mais usa é a visão. Ele não usa a audição, ele não usa o olfato, ele não usa o tato, né? E ele também não usa a, esse instinto, como é que fala? Esse sentido que é o sentido de sentir, né? A presença, né? De algo, né? Então, que nem eu aqui falando com vocês, eu sinto a presença de Deus aqui perto de mim. Eu sinto alguma coisa assim, sabe? Quando eu tô brigando. Então, a gente sente muitas vezes, quando aquele momento, que nem por exemplo, quando minha cachorra tinha desaparecido, eu senti Deus falando que ela ia voltar, que estava tudo certo, durante um culto. Quando minha mãe caiu, quebrou o fêmur, eu senti a mesma coisa. Logo depois que ela tinha sido levada para o hospital, eu senti Deus vindo em mim falando, ela vai ficar bem, e me confortando, me dando aquela paz. Então eu sinto a presença de Deus. Então são sentimentos que as pessoas muitas vezes não usam, elas usam mais a visão. Nem, tem aqueles caras que praticam Kung Fu, que fazem aquele treinamento lá na China, que eles usam a audição, né? Então você vê que uma pessoa que é cega, ela desenvolve muito mais a audição dela. Por quê? Ah, porque ela ouve mais, que o corpo desenvolve para que a pessoa possa usar a audição para enxergar? Não. É porque ela, como não pode enxergar, ela vai treinar a sua audição, né? Alguma vez você parou com os olhos fechados e tentou ouvir se tinha alguém chegando perto, né? Se tinha alguém andando, né? Quem faz essas artes marciais muitas vezes são treinados, né? Que nem você vê no filme do Batman, o Bruce Wayne sendo treinado, ele no meio de um monte de fumaça, né? Coisa que eles fizeram lá, para que ele não chegasse nada, e ele tinha que achar tinha várias ali, né? Várias pessoas ali, e ele tinha que achar quem era o instrutor dele lá no meio delas, que tava disfarçado. E ele achou, né? No filme ele acha, com audição, que ele não podia enxergar. Então, esses são treinamentos. Você vê que a novela Mutantes, a personagem Hiromi, ela é uma agente da DPCOM, né, que é um departamento da novela da Polícia Federal, Departamento de Controle de Mutantes. Ela está na casa de uma amiga e ela percebe que tem, e aí eles percebem que tem alguém na casa invisível, mutante invisível. E aí, essa mutante começa a atacar eles, e ela fecha os olhos e ela começa a lutar com esse mutante e acerta ele, inclusive, né? Por quê? Porque deixa o outro instinto, que é a audição, falar. O, o outro personagem da novela, o Teófilo, também, né? Ele está na ilha e o Metamorfo está invisível atacando ele, um outro mutante que está invisível. Não foi o mesmo, porque lá na outra foi a Samira. E esse mutante, o Metamorfo, estava invisível, né? E ele estava atacando o Teófilo e ele fechou os olhos e com a audição ele conseguiu com um pedaço de madeira acertar o Metamorfo que caiu no chão lá. Né? E outro caso na novela também foi também com o Metamorfo, né? Só que aí foi o personagem Aristóteles Maia, na mansão Maia, que ele tava lá, o Metamorfo estava aprontando, ele estava invisível, não podia ver, e ele só com a audição ouvindo, ele percebeu que ele estava e com um taco de golfe dando na cara do Metamorfo, acertou o Metamorfo atacada. Então, queridos irmãos, a gente tem que parar de usar tanto a nossa visão e começar a usar a audição, usar o tato, usar nosso sentimento de sentir a presença, né? Ó, eu tô sentindo o vento em mim, né? Eu tô sentindo. Então, eu sei que tá ventando, eu tô sentindo a brisa. Então,
esse sentimento, esse sentir também vem do tato, né? Do que a gente tem no corpo todo, né? É do tato da mão, não é só da mão, é do corpo todo, né? Então, a gente tem que entender, queridos irmãos, que nós temos que aprender a usar os outros sentidos, não só a visão. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir a presença dele, nós podemos sentir ele falando, vai que vai dar tudo certo, ele confortando, ele amparando. Nós podemos ver também, muitas vezes, a mão dele na nossa vida. Que nem Deus, assim que eu fui abandonado, que minha mãe ainda se recuperando da fratura, e a pessoa que estava me ajudando aqui falou que não vinha mais, porque já contei para vocês lá no caso na mina d'água. Eu larguei a pessoa lá porque eu estava passando mal já, por conta da minha arritmia. Ela estava lá um tempão, ela chegou depois. A pessoa ficou com raiva disso, porque eu vim embora e falou que não ia ajudar mais pra minha mãe, não pra mim, né? Que não ia ajudar mais em nada e tal. Inventou que ia trabalhar e até hoje, isso aí já fazem mais de 2 anos, até hoje. Não, vai fazer 2 anos ainda agora, mês que vem. Até hoje ela não trabalhou ainda. Continua na mesma. Então, queridos irmãos, se até hoje ela não trabalhou, né? E aí, eu sei que depois disso, 2 dias depois, Deus me falou tudo certo, né? E me deu uma televisão no sorteio. Eu fui contemplado num sorteio, uma televisão. Depois disso aí, há pouco tempo, eu ganhei R$ 100 em compras na Farmaconde. Agora esses dias aqui, acho que é 2 dias atrás, eu ganhei R$ 15 na Telecena. E assim vai, queridos irmãos. E eu vejo Deus me abençoando. Eu saio no trabalho, tenta me derrubar no trabalho, Deus me arranja outro, né? Enfim, eu vejo a presença de Deus na minha vida, né? Eu vejo Deus guiando a minha vida. Agora tem pessoas que simplesmente não enxergam isso, né? Simplesmente acham que a vida é para viver apenas, né? Não enxergam Deus fazendo as coisas na nossa vida, nos guiando, né? Ele pode fazer isso, só que nós temos que aceitar isso. Então, queridos irmãos, repetindo a meditação do início, bem-aventurados são os que não viram e creram, né? Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, vamos ser os bem-aventurados, felizes, que não vemos Deus, mas cremos nele a si mesmo. Se os micróbios a gente não pode ver que existem, nós não podemos ver e eles existem. Se planetas existem, aí galáxias nós podemos ver, a não ser com o microscópio eles existem, por que não Deus? É? Não precisamos de imagem de nada para chegar a Deus. Nós já temos um sacerdote, o sumo sacerdote que é Jesus. E ele disse na Bíblia muito bem claro, ele é o único que pode nos levar até Jesus, até Deus. É através dele que a gente chega ao Deus Pai, através do Filho. Então nós não precisamos de nenhuma imagem, de nada para chegar no Senhor. Nada. Pois o próprio Jesus está aqui. Ele me ouve, eu posso falar com ele assim como eu estou falando com vocês. Muitas vezes eu falo, às vezes eu estou dirigindo, voltando para casa do trabalho, falo com Deus. Se eu não estou falando com ele, eu estou ouvindo as vindas da igreja, louvando a Deus. Entendeu? Então nós temos sim, queridos irmãos, que aproveitar e usar os nossos outros sentidos. Porque a visão, muitas vezes a pessoa fica cega e vive sem a visão. Mas nós temos que entender que nós temos outros sentidos, não só a visão. E parar para usar os outros, né? Às vezes Deus fala com a gente através de outra pessoa, de texto, que nem, por exemplo, eu ontem não, anteontem, domingo, eu li a meditação diária e aquilo tocou em mim. Tocou em mim. Que estava falando justamente de João, falou que João era estourado, era coisa, e eu sou estourado, né? Quando eu sou muito calmo, mas quando pisa no meu carro eu fico transtornado, né? E logo em seguida veio um rapaz na televisão, lá no programa da Patrícia, como eu falei, né? O Júnior Ratioli, alguma coisa assim que fala, o nome dele, e ele falando da infância dele,
que ele, na escola, ele era rejeitado, que ele era saco de pancada, porque ele era magrinho, que ele era sozinho, mal sabia jogar, nunca aprendeu a jogar bola direito, porque ele não conta disso, porque ele era rejeitado, porque não sei o que, você entendeu? Então é assim. E eu me vi nele, porque na escola era a mesma coisa. Eu era saco de pancada. Então, eu vi Deus falando comigo naquele momento, falando, meu filho, olha para esse cara, bem sucedido, escreveu um livro, né? E ele falando que ele era a pessoa que não era para estar ali, né? Que ele não, de jeito nenhum. E eu vivia nisso, eu também não consigo estar falando ali, não era para mim estar dando aula, porque eu não conseguia nem falar. Você entende? Então, eu vi Deus falando comigo, vai meu filho, vai que eu vou te ajudar, vai que eu vou estar com você, vai trabalhar, vai, você vai superar. Então, eu vi a palavra de Deus falando comigo naquele momento. Eu não vi Deus, e de fato eu não ouvi a sua voz, mas eu entendi, através dos meus sentidos, do meu conhecimento, de que Deus estava falando comigo ali. Você entendeu? E é aí que vem a diferença, queridos irmãos. É aí que a gente chega a uma conclusão. Deus pode falar com a gente através até de pessoas que você acha que não poderia. Que nem, por exemplo, você vê na história de Jonas. Deus falou com Jonas através de pagãos, através de idólatras. Caras que adoravam falsos deuses ali, que não conheciam a Deus. E eles repetiram para Jonas as mesmas palavras que Deus falou lá no começo da Bíblia. Então, ou seja, quando Jonas ouviu aquilo, ele percebeu que era Deus falando com ele, né? Então, às vezes, a gente vai acreditar, por exemplo, uma pessoa que é pagã aqui hoje em dia, que não é da nossa igreja, vai empregar, você fala, não quero ouvir, às vezes Deus quer falar com você através dessa pessoa. Às vezes um ateu vem falar algo para você, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, até mesmo um ateu pode falar com a gente. Então temos que entender isso. Deus Deus fala com a gente de várias maneiras possíveis, né? Não interessa como. Às vezes até com uma morte, né? Acabei de ver minha mãe me chamou, se apareceu no áudio aqui a voz dela, que era para ajudar a carregar a escavadeira, ela vai enterrar a minha gansa que faleceu hoje, né? Deus fala com a gente de várias maneiras possíveis, né? A vida tem um fim, tem, meus irmãos. O fim desta era, mas não é o fim para sempre daqueles que crerem em Jesus. Aqueles que crerem que existe esse ser, que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Nós podemos ouvir ele falando com a gente através de outras pessoas. Muitas vezes através do seu pai, muitas vezes através da sua avó, do seu tio. Outras vezes através mesmo do seu inimigo. Ele fala com você, né? No sábado mesmo, o irmão da igreja deu um testemunho lá falando que ele era jovem, ele tocava numa banda, e ele tinha que ensaiar, ele ia para sei pra onde aí, no interior de São Paulo, ele ia ensaiar com a banda que ele tinha, e ele falou pro pai, tô indo ensaiar, né? Aí ele falou, eu tô indo pra tal lugar ensaiar. Ele falou, não, meu filho, não vai, fica aqui, não vai não, meu filho. Não vai, que não vai dar, não vai. E ele foi. No caminho ele foi assaltado, levaram o instrumento dele, e ele não pôde mais participar da banda, porque ele não tinha mais instrumento. E ninguém da banda, ninguém se uniu, ninguém fez uma vaquinha nem pra comprar um instrumento velhinho para que ele pudesse continuar participando, nada. Simplesmente ele teve que sair da banda, né? Ou teve que se virar para comprar outro. Aí você vê que ele não ouviu o pai, né? O pai alertou. O outro irmão da igreja, da outra vez que ele veio aqui na igreja pregar, um outro irmão, ele falou que ele conheceu uma moça, começou a sentir atração por ela, e ele resolveu que ele iria se relacionar com ela, e ele acho que casou com ela. Aí, né, eu não sei se ele chegou a casar, eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu sei que a avó dele falou pra ele, não vai ficar com essa mulher não é pra você, não fique com ela, não. Você vai sofrer, porque não sei o quê.
E ele insistiu. Sabe o que essa mulher fez com ele, meus irmãos? Ela jogou água fervendo no ouvido dele. Ela tentou matá-lo. Por muito pouco ele não morreu. Então, muitas vezes Deus está avisando, cuidado. E você não ouve. Você prefere dar ouvido aos seus instintos, sua vontade. Esquece de Deus, não é? A vontade de Deus, muitas vezes, é inversa a sua. Aliás, eu arrisco dizer que na maioria das vezes. Por quê? Porque o ser humano enxerga com os olhos. E quando ele vai tomar uma decisão, ele toma com o sentimento. Que é o que ele está querendo fazer. Então, se ele quer aquela mulher, ele não vai procurar saber quem é aquela mulher, ele vai querer ela para ele, como mulher, como esposa, sem saber quem ela é, muitas vezes. Ele não vai enxergar se ela realmente é a pessoa certa, se ela é uma pessoa violenta, se ela realmente vai ter interesse por ele, ou se ela vai estar só querendo, realmente ela vai querer achar que ela pode estar bem, porque ele tem algum dinheiro. Quando ela vai, quando ela vai como é que fala? É, procurar. O ser humano vai procurar um trabalho, ele vai querer escolher aquele que mais ele vai ganhar mais, ele vai na ambição, no dinheiro, e não o que é melhor para ele. Só que muitas vezes o melhor trabalho não é o que você vai ganhar mais, mas tem que ver o que é melhor para você, né? Eu posso, por exemplo, trabalhar nessa escola aí, eu estou trabalhando ali segunda, quarta e sexta, né? Segunda, terça, quarta. Eu posso pegar mais aulas e trabalhar de manhã. Eu posso pegar, por exemplo, vamos supor, eu estou ali já com esse monte de aula, 22. Aí liga uma escola para mim e fala, ó, temos aulas para você de manhã, sextas, tá? Aqui na escola particular, você oferece fazer o currículo, CSV, e eu vou, me oferece um bom salário, e eu pego e fico nas duas. O que vai acontecer? Eu vou ficar sobrecarregado, vou começar a adoecer, entendeu? Eu vou ganhar muito mais. Mas esse certo para mim não. Se eu quiser ficar na particular, eu tenho que me pedir missão da outra. Não dá para mim ficar nas duas, não tem como. Não. Então, eu tenho que entender que eu não posso ir atrás do dinheiro apenas. Eu tenho que ir atrás da minha saúde em primeiro lugar, porque a maior riqueza que nós temos é a saúde. Então, por exemplo, uma colega minha, ela sai lá onde a gente morava, porque ela morava também perto de mim, na CISPER, e ela ia trabalhar do outro lado de São Paulo, na Alphaville. Era mais ou menos umas 2 horas e meia de viagem. Né? 2 horas e meia de viagem. Já pensou? Então, ela entrava às 8 da manhã, ela tinha que sair de casa às 6, então ela levantava às 5. Aí, ela entrava às 8, ficava trabalhando até, 8 horas, até as 4 da tarde. Então, aí, até ela saiu do trabalho tudo, pegava ônibus, ela acabava chegando em casa em torno de 6 horas, 7 horas da noite, com trânsito ainda, lá para umas 7 horas da noite. Aí ela chegava, jantava, já era 8, ela tinha que dormir para levantar às 4. Ela tá vivendo, a semana dela, ela trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo não. Mas mesmo assim, a semana ela não vivia, ela não tinha vida. E é isso que Deus quer que a gente faça? Não. Nós temos que trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Tá certo, queridos irmãos? Então nós temos que entender isso. Que não adianta eu trabalhar exaustivamente, acabar com a minha saúde, porque nada vai, eu não vou poder fazer nada com esse dinheiro. Entendeu? Eu preciso ter a saúde para poder usufruir desse dinheiro. Né? O que a gente deve fazer na vida, queridos irmãos? Trabalhar, necessário, né? Viver a vida na época do trabalho. Quando chegar no momento da aposentadoria, a gente tem que se aposentar com saúde, para que a gente possa curtir a nossa aposentadoria. Então eu vou poder, com essa aposentadoria agora, não preciso mais trabalhar, eu tenho meu salário, eu vou viajar, eu vou para a Amazônia, vou lá nos Lençóis Maranhenses, Maranhão, eu vou conhecer os lugares, Fernando de Noronha, eu vou viver. Porto de Caldas, Caldas Novas, eu vou curtir os lugares, Porto Seguro, né? Então é o momento de eu viver a minha vida, eu curti, eu já trabalhei, entendeu? Agora, não adianta nada eu trabalhar, acabar com a minha saúde e ter o dinheiro que eu ganhei, eu vou gastar tudo com doença, não adianta. Então, queridos irmãos, eu preciso entender que Deus, ele enxerga o melhor para mim, porque ele vê o todo, ele vê o que é realmente melhor para mim, eu não.
eu vou enxergar de acordo com quem mais me atrai. Então, eu vou olhar, mulher, violão. Eu vou olhar, salário, 8, 9 mil reais de salário. Mas eu não estou vendo que aquela mulher é uma feiticeira, aquela mulher é uma cobra, aquela mulher ela vai acabar com a minha vida. Aquele trabalho vai acabar com a minha saúde. Né, queridos irmãos? Então você vê que o que acontece, né? Conheço uma pessoa que ele tinha uma pessoa, uma noiva, né? Em cidades diferentes, ou estados diferentes, e ele tinha uma outra noiva. Ele tinha uma noiva, e aí ele estava em outro estado, quando ele foi morar em outro estado, e ele tinha essa noiva lá, né? E ele gostava dela, ele ia casar com ela, e ele conheceu alguém aqui, e essa mulher seduziu ele quando soube que ele tinha outra, e se entregou para ele. Antigamente, naquela época, onde a mulher não se entregava no casamento. E essa mulher engravidou. Aí ele foi obrigado a romper com a outra para casar com ela. Isso foi a desgraça da vida dele. Porque essa mulher, ela levou ele à morte. Literalmente. Porque essa mulher não cuidou dele, da saúde dele. Deixou que ele perdesse sua saúde, comendo o que não devia, acima do peso, um monte de coisa. E o que aconteceu? Ele teve doente, ele teve AVC, ele teve câncer e morreu. E depois ela também morreu. Também de câncer. Mas depois de talvez uns 5, 6 anos, 10 anos, talvez mais, acho que uns 8 anos pelo menos, que ele morreu, ela morreu. Ela se destruiu e destruiu ele. Talvez ele tivesse ficado com a outra, talvez ele tivesse vivo ainda, com saúde. Porque a mulher que é mulher decente, mulher de Deus, ela vai alicerçar sua família, vai fazer sua família progredir, vai cuidar dos filhos, vai cuidar do marido e o marido da mulher. Agora a mulher que é tola, a mulher que não liga para a vida, ela vai destruir a saúde do marido. E foi exatamente o que aconteceu ali. Então nós precisamos ver que é necessário, como eu já vi também em casa, de pessoa que se separou e foi viver com outra pessoa, e essa pessoa está viva porque ele fez isso. Se tivesse com a outra, provavelmente não estaria. Entende? Então é assim, queridos irmãos. Nós temos que entender que Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. E mesmo que a vontade dele seja totalmente inversa do que a gente quer, a gente deve aceitar. Porque é o melhor. Quando ele fala para a gente não comer carne de porco e outras carnes imundas, é porque elas fazem muito mal para a nossa saúde. Não é? Muito mal. E a carne em si faz mal. Porque o ser humano não foi feito, nosso corpo não reconhece a carne como comida. Nós entendemos, eu não sou médico, não sou cientista, não sou ciência, sou na escola. Mas nosso corpo não foi feito. Quando eu leio a Bíblia, se eu creio na Bíblia, eu creio que ela é o livro da verdade. E eu creio que lá eu vejo que Deus deu a Adão e Eva as coisas naturais para comer e não carne. Eu entendo que a carne não faz parte do que o corpo precisa consumir. Você entendeu? É que nem você pegar um carro, ele é gasolina, vamos supor, eu botar água, ele não vai andar, ele não vai reconhecer a água como sendo gasolina, como sendo combustível, entendeu? Ou se eu colocar álcool, ele pode tentar andar, mas ele não vai dar certo, ele não vai reconhecer como combustível. E se eu, por exemplo, colocar diesel, ele também não vai. Agora, tem carro, se eu preparar lá, mandar instalar certo, fazer o sistema certo, ele consegue andar com GNV. Só que ele não vai ter a mesma potência, a mesma força que com a gasolina. O que significa isso? Que o motor dele está funcionando com GNV, só que não como deveria. E isso faz com que o carro comece a se deteriorar, estragar por conta disso. Tá certo? Então, queridos irmãos, que nós possamos entender que Deus não criou o ser humano para comer carne. Ele não reconhece carnes como alimento. Dependendo da carne, ele ele tolerou que comesse depois que o ser humano passou a comer carne. Mas, com o tempo, o teu corpo vai se questionar. Você está comendo o que não deve. Porque a carne não foi feita para ser consumida.
mesmo que seja uma carne que não é as impuras, o corpo não foi feito para isso. Ele vai até funcionar com essa carne, como está falando, só que ele vai deteriorando aos poucos, igual o carro que você usa em GNV. Porque se o carro está andando, você pôs o GNV, ele andou, ele está aceitando, mas ele está ficando fraco, significa que o motor não está trabalhando certamente, como deveria. Então ele está trabalhando abaixo do que ele deveria, então ele vai forçar mais o motor e é onde vai dar para esse problema. Por isso nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque o nosso intestino ele vai se forçar mais, o nosso organismo, para digerir essa carne. E é onde vem doenças, onde vem câncer, as pessoas não percebem. Por isso que é importante a gente entender que a alimentação tem que ser a mais saudável possível, né? Tá certo, queridos irmãos? Então que Deus possa estar conosco, possa nos abençoar e nós possamos entender que a vontade dele deve ser feita na nossa vida porque é o melhor para nós. Porque vai nos trazer saúde, vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria e vai nos trazer o que é mais importante, a vida eterna. Entende? Então foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, por estar mais nesse momento. Que todos que estão me ouvindo, eu e todos que estão me ouvindo, inscritos ou não no meu canal, e aqueles que não estão me ouvindo, que estão inscritos, que possam compreender que Deus existe e que nós não precisamos ver para crer, né? Que nós possamos ser os bem-aventurados que cremos sem ver, né? Que nós possamos usar os nossos outros sentidos e sentir a sua presença, perceber a sua presença, ouvir quando outras pessoas estão falando em seu nome para a gente. E muitas vezes pessoas falam com a gente, a mensagem chega para a gente sua, e muitas vezes a gente não reconhece, a gente não percebe porque a gente só usa a visão, né? E quando a gente olha e vê que a pessoa não é uma pessoa de Deus, que não é uma pessoa pagã, a gente simplesmente rejeita o que a pessoa está falando. Não podemos fazer isso. Não devemos pôr na balança e ver se realmente aquilo ali condiz com o que Deus está querendo dizer ou não. Muitas vezes uma pessoa pagã pode falar para você, Senhor, nós sabemos, seu Pai. Muitas vezes a pessoa pagã pode falar para a gente, Senhor. Então, Senhor, nós possamos aprender a reconhecer, usar os nossos outros sentidos para poder reconhecer a sua presença, sentir e ouvir a sua vontade, Senhor. Que nós possamos estar sempre contigo, Senhor, e seguirmos a sua vida, Pai. Peço pelas pessoas que estão me ouvindo, que estão lá no meu canal, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, que estão trabalhando, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Que Deus possa abençoá-las, Pai. E peço por mim também, que daqui a pouco eu vou trabalhar, que eu possa ir e voltar do meu trabalho em segurança, Senhor. E peço também a sua bênção no meu trabalho, Pai. Que o Senhor possa estar comigo lá, Senhor. Usando a minha boca para ensinar, Pai. Fazendo com que eu fale o que eu não consegui falar, Senhor. Que o Senhor, seus Espíritos Santos estejam lá, os seus anjos, e possa acalmar os alunos para que eles possam me ouvir, Pai. Que assim seja, meu Deus. E eu oro e peço em nome do Senhor, meu Deus. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueça. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Não tem como. E lembre-se, não deixe de seguir a vontade de Deus, porque ela é a única que vai nos levar para a vida eterna. E ela é a única que é o melhor para a gente. Mesmo de conta que a gente quer. Que na maioria das vezes pode ser, porque nós somos errados. Então muitas vezes nós vamos nos deixar pela coisa errada, mas Deus vai nos mostrar a coisa certa, né? Que nem eu, por exemplo, eu poderia ter me relacionado com pessoas que hoje em dia eu vejo que não seria para mim, né? Por exemplo, uma moça que eu conheci em Minas Gerais, né? Criança ainda, deve ter sido um dos meus primeiros amores. Ela acho que nunca gostou de mim, nunca tive nada com ela, né? Eu era criança, ela também, ela era menor do que eu, inclusive. Mas eu me apaixonei por ela à primeira vista, né? Tanto que eu fiquei doido por ela. E aí, quando foi tirar umas fotos, né, na casa dela, o pai dela era conhecido lá de parente meu. E aí, ela era muito tímida, ficava escondida atrás do fogão, atrás de coisa. Ela conseguiu tirar umas fotos dela e eu guardei num albinho comigo essas fotos. E eu sempre olhava as fotos dela e tal. E o tempo foi passando,
Aí fiquei um tempo sem vê-la, quando eu a vi ela já era adolescente, já estava com 12, 13 anos, né? Mas eu nunca tive, eu olhava pra ela com um olhar de que gostava dela, mas nunca tive coragem de falar com ela, né? Quer dizer, e eu sei que o tempo foi passando e ela se relacionou com alguém a qual fez mal a ela, né? Abandonou ela, traiu, e ela simplesmente. E hoje eu vejo que ela virou uma pessoa do mundo, uma pessoa que não acredita em Deus, assim, é agnóstica, é uma pessoa que vive na balada, na tatuada, bebida, enfim. Eu vi que era melhor que aquilo não era certo pra mim. Né? E teve também um outro caso de uma outra moça, que ela até se interessou em ter algo comigo, e eu também por ela, mas a minha mãe impediu. Na época eu fiquei até com raiva da minha mãe por ter feito isso. Né? Mas hoje eu vejo que foi Deus que usou minha mãe, porque ela também não era a pessoa certa pra mim. Né? Hoje eu procuro uma pessoa totalmente diferente disso. Então, queridos irmãos, muitas vezes a nossa vontade não é a melhor. Mas Deus sabe o que é melhor pra gente. Se algo não deu certo, é porque Deus achou. Não é isso que é pra você. Entendeu? Pense nisso, queridos irmãos. Tá bom? Grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Falou.